Olá, pessoal. Estamos juntos novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso tema, o desafio da santidade. Nós entramos na terceira parte do módulo que nós estamos vendo e da terceira parte a gente já viu o primeiro estudo, a santidade precede o poder. E hoje nós vamos ver o segundo estudo, mantendo o seu caminho puro. Bom, vamos lá. O Senhor é o nosso guardião, não é? Ok, é o Senhor que nos guarda. Mas o fato do Senhor nos guardar não significa que nós estamos livres de provações e tentações. Faz parte da nossa vida aqui na Terra, ok? E a maneira como o Senhor nos guarda é exatamente no meio da provação, no meio da tentação. E ainda Ele o faz com propósito, porque Ele precisa trabalhar a maturidade do nosso coração. A gente tem que ter clareza dessas coisas para não ficar murmurando, reclamando e falando aquilo que não deve, ok? O Senhor é sábio, Ele sabe como trabalhar todas as coisas e Ele sabe como deve trabalhar o nosso caráter, a pureza do nosso coração. E qual é a forma, o instrumento, a maneira que o Senhor usa para nos guardar? Por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. E nós vamos ver isso já já. E então, se nós queremos ter uma vida de pureza, nós temos que ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Porque a palavra não é apenas um livro, uma Bíblia, um livro, um objeto. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é fiel e ela permanece para sempre. Por quê? Por trás desta palavra, nós temos o próprio Deus. E nesse tempo da nossa existência, o tempo da igreja, é o Espírito Santo que usa a palavra como ferramenta para trabalhar a minha vida. Então, se eu corro da Bíblia, se eu não gasto tempo com a Bíblia, como é que o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida? O material que ele usa é a palavra, porque foi dessa forma que Deus estabeleceu o padrão. Então, em vez de reclamar, em vez de ficar displicente, distraído pela vida, eu tenho que me voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz que confronta as trevas do meu entendimento. Deus precisa trabalhar a estrutura do meu entendimento, pela renovação do meu entendimento. Nós já temos falado tanto de metanoia, para que através de um entendimento estruturado na visão de Deus, eu possa conhecer a vontade de Deus e experimentá-la no tempo da minha existência. É assim, muito simples, não tem que ficar desenvolvendo altas teorias, não. É a palavra como fundamento, como rocha na minha vida. E eu preciso da luz do Espírito Santo iluminando a palavra de Deus. É Ele que traz entendimento, porque é revelação, é algo sobrenatural, não é intelectual. Não é intelectual. Eu preciso da minha mente, eu preciso da minha inteligência, da minha capacidade de raciocínio, mas é muito mais do que isso. Porque nós estamos tratando com coisas espirituais, de outra dimensão. E aí é por revelação. E é essa revelação que
produz impacto, transformação, mudança dentro de mim. Então eu tenho que gastar tempo com a palavra, não só lendo por ler, não é só apenas decorando alguns versículos, não, eu tenho que entender a mente de Cristo, é a mente de Deus que está por trás da palavra. Porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida para que eu seja semelhante a Cristo. E a Bíblia também diz que eu tenho a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. É aquela estrutura divina dentro de mim, a presença manifesta. E isso é um processo de aprendizado. Tem toda uma pedagogia do Espírito Santo trabalhando a minha vida. Então, não é rejeitando a palavra, desprezando a palavra, que eu vou crescer e que o processo de maturidade vai acontecer na minha vida. Eu posso ficar muitos anos num banco de igreja e ser um bebê espiritual. É preciso romper com esse comodismo, com esse estacionamento na nossa vida espiritual. E o Espírito Santo usa o material que se chama Bíblia, Palavra de Deus. E ela é poderosa para mudar lá dentro. Não é só apenas uma questão intelectual, é lá dentro. Aqui, muitas vezes a gente desenvolve muita teologia, mas é mais do que teologia, é uma palavra viva e eficaz que muda lá dentro, que esse é o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Tem um versículo aqui em Salmo 119, do versículo 9 ao versículo 12, eu vou ler aqui. Como pode o jovem, ou eu, ou você, manter pura a sua conduta, o seu comportamento, a sua prática cristã, vivendo de acordo com a tua palavra? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, de forma sincera, desejoso de ser transformado pela palavra. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Desviar significa que eu vou racionalizar, que eu vou querer dar uma interpretação subjetiva, do meu jeito, e isso vai me desviar do foco. Não é assim que funciona, eu preciso do Espírito Santo. Eu não tenho luz própria em mim mesmo para entender as revelações espirituais. Por isso que o Espírito Santo foi enviado, para ajudar a igreja a caminhar na luz de Cristo. E aí o versículo diz: guardei no coração a tua palavra. Não é para guardar aqui, não é para guardar a Bíblia numa gaveta, é para guardar no coração, é a mensagem, o conteúdo espiritual da palavra aqui dentro, do meu coração. Para quê? Por que eu guardo a palavra de Deus no meu coração? Para não pecar contra Deus. Para não pecar contra Deus. Esse é o instrumento, essa é a forma que Deus usa para nos manter no caminho da pureza. Não, a Bíblia não aponta outra maneira. Então eu tenho que me render ao que Deus estabeleceu. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos, ensina-me os teus mandamentos. Senhor, me dá entendimento da tua palavra. E como que ele faz isso? Pela revelação do Espírito Santo. Agora, Deus vai usar um monte de coisas para que isso aconteça. Alguém pregando, alguém ensinando, um vídeo, um livro, uma pessoa, ou o Espírito Santo
trabalhando com você no momento de meditação, existem vários recursos. E você deve valorizar cada um deles. Ok? Agora, eu preciso da palavra para confrontar o engano no meu coração. A tua palavra é a verdade. Jesus orou e disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A minha santificação só vem através da verdade, a verdade é a palavra. E o Espírito Santo vai usar a palavra. É água de lavagem, é uma faca afiada de 2 gumes, que faz separação entre alma e espírito, entre aquilo que é da carne e aquilo que é do espírito. A palavra tem essa função, ok? Uma função muito importante, além de outras coisas, tá bom? E eu tenho guardado a palavra de Deus no meu coração, ou apenas eu tenho lido livros sobre a palavra? Não, eu teve uma época na minha vida que eu comprava muitos livros, de tanto que a minha esposa chamou a minha atenção, eu parei de comprar. Não tenho gastado muito dinheiro com livro, não. A não ser alguns livros que são necessários, que eu não consigo encontrar em forma digital, aí eu compro porque eu preciso, para a questão do ensino. Mas eu não gasto muito tempo com livro, não. Nós precisamos gastar tempo com a Bíblia. Eu tenho que entender o que ela diz nas suas melhores versões, porque nós temos que ter esse cuidado também, para não passar uma mensagem atrapalhada por causa de uma versão mal traduzida, ok? Porque parafrase tem esse problema, você pode aumentar o volume e às vezes não é bem assim. Ou eu posso introduzir uma interpretação subjetiva em função de uma escola teológica, e aí vem todo aquele preconceito com relação à mensagem original de Deus. Então, todos esses cuidados nós temos que tomar quando nós lidamos com a palavra. E eu não posso ser resistente à palavra, porque a palavra é um instrumento que Deus usa para moldar o meu coração, construir algo novo dentro de mim, porque a palavra ela expõe os motivos do meu coração, né? E ela é luz, e ela ilumina o meu coração, e eu tenho que ter uma aproximação, uma abordagem da palavra humilde, porque tudo começa com humildade, porque quando a palavra fala, eu me arrependo, mas é com humildade, se aproximando com humildade da palavra de Deus. Então, o grande tesouro que eu tenho é a Bíblia, é a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Toda vez que eu saio da palavra, eu acabo inventando alguma coisa que não vai agradar a Deus. Aí eu vou descambar para a religiosidade. Mas a pureza do meu coração, ela é mantida quando o meu coração está enraizado na palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo. E eu não posso me aproximar da Bíblia já com preconceitos na minha mente, porque aí eu não vou ouvir o Espírito Santo. Abra o seu coração e deixa a palavra falar. Muitas vezes na minha vida eu tive que voltar no mesmo versículo, na mesma passagem, para buscar entendimento mais profundo da Escritura. Não é numa primeira leitura, não é porque alguém falou que é assim, não, outros podem falar outras coisas, e você tem que ponderar qual o sentido original da comunicação de Deus naquela passagem, qual o princípio que Deus está querendo transmitir ali através daquele texto, daquela passagem, e qual a harmonia, a consistência que ela tem com outras doutrinas da palavra.
É esse cuidado, essa maturidade que nós precisamos ter quando a gente se aproxima da Bíblia, ok? Eu preciso entender a mente de Cristo. A mente de Cristo está por trás da palavra, ok? É isso que interessa para nós. Bom, a palavra sem o Espírito vira letra, e a letra mata, vira religiosidade. Tenha consciência disso. Sem o Espírito de Deus, eu não consigo entender comunicação espiritual. Porque não está na minha dimensão natural, do meu raciocínio lógico, da minha experiência humana na Terra. É Deus falando, e Deus está numa outra dimensão. Deus está numa dimensão superior, trabalhando a questão do caráter, do pecado e muitas coisas que não é com a minha mente terrena, mundana, que eu vou entender. Então, essa questão é muito importante, a maneira como você se aproxima. E quando o seu coração está quebrantado diante de Deus, diante da palavra, o Espírito fala. Mas tem que estar com o coração quebrantado. Você pega a Bíblia e você ora: Pai, fala comigo. Senhor, fala comigo. O Espírito Santo me ensina, me instrui, me dá entendimento. E Ele vai fazê-lo. E Ele vai fazer. Ok? Então, a gente tem que gastar muito tempo meditando, estudando, escarafunchando a Bíblia, porque a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que nós temos que ruminar o livro. Ruminar. Não é ter a Bíblia apenas como um livro que você pega na hora de ir para a celebração. Não, eu gasto o tempo todo, eu estou com a Bíblia na mão. Em vez de você gastar tempo no YouTube, na Netflix, ou na TV Globo, ou seja lá o que for, lendo jornal, enfim, sei lá, né, tantas coisas que existem por aí, não, nós temos que gastar tempo com a Bíblia. E quanto tempo do nosso dia nós temos dedicado ao estudo, à meditação da Palavra de Deus? Ah, mas aí eu quero mudança na minha vida. Mas como? Sem material? Mudança vem através do material. O material é a palavra de Deus, é lá dentro. Eu não posso apenas abrir a Bíblia só no momento de necessidade. Não, eu amo a palavra de Deus, é a palavra do meu Deus. E é a palavra que pode mudar e transformar a minha vida. É a palavra que me traz segurança, direção, capacitação, empoderamento. O Espírito Santo está o tempo todo trabalhando com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para gerar, realizar, fazer. Não é apenas uma questão intelectual. Ela é viva e poderosa, ela é eficaz. Mas ela tem que estar lá dentro para estar aqui, ó. Está lá dentro para estar aqui. O coração, a boca fala do que o coração está cheio. Meu coração está cheio do quê? Eu tenho que começar a questionar certas coisas na minha vida. Ok? E a revelação, ela vem de uma forma distributiva no corpo de Cristo. Eu posso ter uma revelação muito boa num determinado tema, mas o outro tem uma revelação num outro tema, e talvez no mesmo tema, mas com maior profundidade. A gente tem que entender a maneira do Espírito Santo trabalhar através do corpo de Cristo. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, e muitas verdades vão aparecendo ao longo do tempo. A questão do arrebatamento, por exemplo, a teologia sistematizada a respeito do arrebatamento surgiu a partir do século XIX para cá.
Então eu tenho que ter humildade para entender que Deus tem os seus tempos para trabalhar as coisas, ok? E nós devemos prestar atenção ao que o Espírito Santo está fazendo no corpo de Cristo espalhado pela terra, porque o Espírito Santo trabalha o tempo todo. Então, eu não posso ser dominado pela soberba, achando que eu já sei demais, que eu já tenho todo o entendimento. Isso é mentira. Eu dependo do que o Espírito Santo está fazendo em outros lugares, outras revelações que ele tem produzido com outras pessoas, com outros ministérios, para que eu possa balancear todas as coisas. É assim que a gente cresce, que a gente amadurece. E a Bíblia diz: retenha o que é bom. Retenha o que é bom. O bom pode vir de muitos lugares. E eu tenho que, juntar o que é bom para construir uma fé sólida num coração puro. E aí sim, Deus vai poder me usar num ambiente de confiança, porque Ele olha para mim, olha para o meu coração e vê que eu estou estruturado, eu tenho uma referência interna bem resolvida, uma convicção sólida, enraizada na rocha da palavra, que vem de uma vida de intimidade com o Senhor. Aí sim, você é útil na casa de Deus. Bom, honre a palavra, honre o trabalho do Espírito Santo trazendo entendimento e revelação sobre a palavra, e Deus vai honrar a tua fé, e Deus vai honrar o teu ministério. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, mas se eu não tenho muita coisa, eu vou dar o quê? Eu vou apenas querer impressionar pessoas. Não. Então eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma vida com a palavra, eu estou disposto a sacrificar a minha vida por causa da palavra de Deus, e aí Deus honra a minha fé, o meu chamado, o meu ministério. E aí Deus começa a se mover através da minha vida, mas é a partir de uma posição sólida com a palavra. Ok? E o Espírito Santo não discrimina ninguém, ele está disponível 24 horas para nos ajudar, seja lá qual o nível que a gente estiver, seja lá qual é o nível intelectual, de ensino, não interessa, o Espírito Santo traz a revelação da verdade, e isso não depende de diploma, isso depende de coração. A maneira de se trabalhar com Deus é através do coração, não do intelecto. O intelecto também é usado, mas em primeiro lugar o coração. E a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração faminto, um coração humilde e desejoso da revelação das coisas espirituais. Ok? Espero que você medite com mais profundidade sobre esse tema e que você dê uma organizada na tua vida, trazendo prioridade para o estudo e a meditação na palavra de Deus. E a sua vida será transformada e você será uma bênção na terra. Ok? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e eu conto com você a semana que vem.